assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o vereador eleito em Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Bom dia, vereador, prazer recebê-lo aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui e vamos lá. Vereador, o senhor agora se candidatou pelo Partido Novo, mas em 2016 o senhor tentou também chegar a uma cadeira da Câmara Municipal. Por qual partido foi? Como foi naquela ocasião e por que a escolha do Novo agora? E aproveito também para pedir para que o senhor se apresente aos nossos ouvintes. Então vamos lá. Bom dia a todos. Sou o Braulio Lara, eu sou uma pessoa que vem do mercado imobiliário, né? Então eu tenho uma atuação profissional vinculada a essa área, tenho uma corretora de imóveis no bairro Buritis, sou professor universitário no curso de Engenharia Civil do UniBH, também vinculado a essa área, e no meu bairro eu sou presidente da Associação de Moradores e venho desempenhando essa atividade aí nos últimos 4 anos, mas já participo desse voluntariado comunitário há 5 anos. Então, de fato, em 2016 eu participei da eleição pelo partido PRTB e na época eu sou um daqueles que foi ativado para participar da política depois daquelas manifestações de 2013 da Copa das Confederações, né? E a partir daí eu vim trabalhando digamos assim, um passo a passo até chegar a esse momento agora. Em 2016 eu ainda era inexperiente, não tinha um entendimento real de como que funcionava a política e me filiei a um partido com mais de um ano de antecedência, que era a regra da época, então o Partido Novo sequer ainda estava habilitado a participar de eleições. Então participei, na época nenhum dos candidatos do meu partido foram eleitos, o partido não atingiu o coeficiente, e de lá para cá o que eu fiz foi continuar meu trabalho comunitário, trabalhando em prol da coletividade no meu bairro e na região, e esse ano, pelo Partido Novo, vim para a campanha, tive 5.776 votos, e estou aqui para começar a partir desse dia 1º de janeiro, uma representatividade aí em prol da nossa cidade. Bom, ô Braulio, você vem de uma região da cidade que é muito adensada, que é o bairro Buritis. Você vem do mercado imobiliário também, dá aula nessa mesma área, enfim. E eu imagino que o plano diretor de Belo Horizonte deva ser um dos assuntos interessantes para você tocar no seu mandato que se inicia agora no começo do próximo ano. Eu queria primeiro que você falasse um pouco qual o seu posicionamento, a sua opinião a respeito desse plano diretor que foi recentemente aprovado na Câmara Municipal e que alguns críticos consideram consideram restritivo, melhor dizendo, por um lado, mas aqueles que o apoiam dizem que é preciso ter um ordenamento maior também do uso do solo da cidade. Qual o seu posicionamento a respeito dele? O atual plano diretor da nossa cidade, ele veio sendo discutido já há muito tempo. Na verdade, ele já vem como fruto lá de trás de conferências municipais de política urbana que aconteceram lá atrás, de 2014 e assim por diante. Mas é um plano diretor, na minha opinião, que ele tem várias deficiências, porque a linha de políticas públicas que foram pensadas para o plano diretor, eu temo que não vão funcionar nos próximos 10 anos se não tiverem realmente um ajuste. Por quê? O mercado imobiliário, na verdade, qualquer linha de investimento, ela precisa de conjugar os interesses públicos, mas também com a viabilidade econômica. E o que a gente tem percebido, obviamente, é que hoje, para se viabilizar empreendimentos em Belo Horizonte, tem se tornado uma tarefa extremamente complexa para os incorporadores, e isso tem feito o investimento nessa área, tem feito ele migrar para outros municípios, e até, em alguns casos, até para outras localidades do estado ou até do país. Belo Horizonte vai precisar muito de ter a atividade econômica fomentada para uma retomada do nosso pós-coronavírus. E o mercado de construção civil ele não pode ficar de fora da pauta, então eu entendo que é necessário ter ajustes no plano diretor para, principalmente, que políticas urbanas que foram pensadas
e que são interessantes para a cidade, como, por exemplo, o fomento das centralidades urbanas, realmente ocorra e não seja simplesmente uma coisa que vai ficar no papel para se descobrir depois que passarem 10 anos que, na verdade, nada funcionou bem. Então, uma coisa é que a lei já está estabelecida e já está em vigor. O plano diretor tem algumas travas com relação às possibilidades de alteração, mas eu acredito que na Câmara de Vereadores a gente vai ter que ter uma conversa pautada aí pela técnica e pela percepção racional de que algumas mudanças sendo feitas poderão fomentar realmente aí um desenvolvimento para a cidade, conciliando não só o desenvolvimento econômico, mas também o meio ambiente e outras políticas urbanas que foram idealizadas. Eu acho que a gente tem que estabelecer o diálogo, mas é preciso sim termos melhorias no nosso plano diretor. De maneira geral, quais seriam as mudanças que você acredita que seriam as necessárias para casar o interesse econômico com o interesse público, como você mesmo falou, mas também para não travar o setor imobiliário, o setor da construção civil, que a gente sabe que é mola propulsora da economia? Vou dar um exemplo que eu acho que dá para a gente ilustrar essa situação. A Avenida Antônio Carlos, por exemplo, é um grande corredor urbano e que tem a estrutura de MOVE, tem uma série de infraestruturas da cidade que já estão ali instaladas. Se você quiser ativar o adensamento nessas regiões, você precisa de fomentar o acesso ao custo da terra em si. Então, o que acontece? Quando as políticas começam a ficar muito restritivas e o seu coeficiente de aproveitamento fica muito baixo, o custo dessa fração que vai movimentar a base de um novo empreendimento fica muito alta. Outra coisa, a outorga onerosa, que é um instrumento também que foi implantado, se ela tiver com um valor muito alto, vai inviabilizando. Então, o que eu entendo é que determinadas regiões que necessitam, por política urbana, de serem fomentadas, precisam de impulsionar esses coeficientes, impulsionar o acesso ao direito de construir, para que, em conjunto com o mercado imobiliário, você consiga ir fomentando realmente desenvolvimentos locais. Nós temos um outro exemplo, que é muito fácil de enxergar isso, a região ali do Calafate, por exemplo, que tem uma estação de metrô. O metrô é um equipamento super caro, né? Então, por que próximo das estações de metrô você não tem um adensamento maior, onde mais pessoas moram e assim vão utilizar os meios de transporte público que já estão instalados na cidade? Então, você tem que realmente raciocinar a cidade e colocar determinadas regiões com um potencial maior. Esse é o caminho do básico, né? Agora, tem várias outras coisas a serem pensadas e eu tenho dito que as planilhas financeiras, os cálculos têm que andar com as redações jurídicas que são dadas nas leis. Não adianta ficar sonhando uma coisa se, na verdade, no mundo prático você não vai conseguir gerar nenhum tipo de ação efetiva. Então, precisamos sim colocar esses assuntos em pauta e trazer aí uma melhoria para o cidadão de BH de um modo geral. Vereador, um balanço que o senhor faz em relação às leis e a tantas normas, né, que a gente tem no município de uma forma geral. São muitas leis e algumas desnecessárias. A gente vê também a aprovação em muitas reuniões, né, da Câmara, novas propostas de leis surgindo. Essas leis de fato são seguidas e servem como orientação para a população? Ou tem lei demais e menos fiscalização? Se você conversar com as equipes de fiscalização da prefeitura, você vai descobrir que eles não dão conta de fiscalizar tudo que é normalizado em BH. É impressionante essa tendência, na verdade, do legislativo de modo geral. Isso não é só em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Todo mundo quer criar novas normas. E se a gente continuar nesse ritmo, vai passar 10 anos, a gente vai ter milhões de normas no país e muitas sem a menor efetividade. Então, nós, do Partido Novo, defendemos que é necessário desburocratizar a vida do cidadão. Então, você precisa de enxugar essas normas e ter aquelas realmente que são necessárias
para estabelecer uma harmonia, um bom convívio do cidadão dentro da cidade como de um modo geral, mas principalmente com o enfoque de tirar peso. A burocracia tem custo. Ela precisa, na verdade, de ser simplificada para que as pessoas possam ser impulsionadas, né? O empreendedor precisa de ser impulsionado e o custo do Estado tem que ser reduzido. Então, a gente tem que realmente pensar e refletir, não só de revogar aquilo que é desnecessário, mas parar com essa tendência do legislativo de só criar normas e, enquanto isso, a gente precisa, na verdade, de ter uma fiscalização do Poder Executivo, que é uma tarefa importante de cada um dos vereadores, mas também de só vir aprovar aquilo que realmente é importante para a cidade e não de ficar criando normas à revelia por aí. Ô Braulio, em todo início de legislatura na Câmara Municipal, e eu acompanho esse movimento já faz bastante tempo, normalmente os vereadores novatos, como vai ser o seu caso, costumam causar incômodos naqueles que já estão na Câmara há algum tempo. Como é que você pretende lidar com esse possível incômodo que você, enquanto novato, pode ser que cause naqueles que já estão mais acomodados, já estão na Câmara há mais tempo? Olha, esses incômodos infelizmente acontecem, mas a gente está vindo para trazer uma nova perspectiva e a Câmara de Vereadores é uma casa de diálogo. Então, quando um novato chega, novas pautas chegam, novas visões chegam e a gente precisa de ter serenidade para poder ouvir, debater e chegar nas melhores resultantes. Eu acho que muita gente fica tensionando demais onde não precisa de ter esse tensionamento. O que a gente tem que saber é que se não formos corajosos a ponto de atacar o que realmente é problema, as coisas não mudam. Então, a minha perspectiva é de ser uma pessoa que pontua, mas sempre tentando trazer soluções e trazer essa resultante de uma forma mais eficiente. Nessa linha, por exemplo, acho que uma percepção da população de um modo geral no Brasil inteiro é que vereador está lá só para pôr nome em rua. Isso é um absurdo, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas reuniões de câmaras de vereadores se ocupam demais com esse tipo de demanda e é um ponto que incomoda a todos, né? Eu sei que existem bairros que até hoje não tem nome de rua, né? Rua 1, 2, 3, mas a gente não tem como otimizar esse processo. Será que não é possível concentrar, por exemplo, todas as requisições dessa natureza para uma única reunião e fazer uma aprovação coletiva e rápida? Ou será que a gente tem que tomar horas e horas de trabalho de uma Câmara que tem um custo alto para o cidadão pagador de impostos e que não é o que ele espera, não é o que ele quer? Então, essas otimizações são necessárias e a gente tem que trazê-las sim para a pauta e chegar em configurações que sejam mais inteligentes para que os principais problemas da cidade realmente venham sendo discutidos e assim tomando decisões e ações para melhorar a vida do cidadão. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. É um ping-pong com a gente, perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, Braulio? Combinado. Para começar, renovação na Câmara. Super importante e traz uma nova perspectiva. Prefeito Alexandre Calil. Ele está endossado pela população e a gente está lá para fiscalizar o trabalho dele e tomara que ele faça o melhor trabalho possível. Governador Romeu Zema. Tem sido um exemplo para todo o nosso país e é um motivo de orgulho. Vacinação contra a Covid, obrigatória ou não? Uma hora todo mundo vai ter que se vacinar, a gente tem que virar essa página, mas tem que ser feito da melhor forma, estruturado, e eu espero que não se politize mais um assunto tão importante para a população do mundo. Prioridade para 2021. Desburocratização. BH em uma palavra. É o lugar que eu amo, que eu nasci e que eu quero continuar vivendo. Braulio Lara, do Partido Novo, vereador eleito em Belo Horizonte, foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, vereador. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado e a gente vai se ver aí várias vezes, certamente,
a partir do dia 1º. Muito obrigado.